6 horas 21 minutos, o TBC2 está de volta e para você que acompanha a programação da TV Brasil Central, sabe que nós estamos fazendo uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Quem participa hoje da sabatina aqui no TBC2 é o candidato do Solidariedade, Alisson Lima. As datas das entrevistas foram determinadas por sorteio, então o candidato vai ter 15 minutos, sendo o último minuto para considerações finais. Esse tempo passa a ser contado a partir de agora. Boa noite, candidato Alisson Lima, seja bem-vindo ao TBC2. Boa noite, Guilherme, boa noite, telespectadores. Eu que fico feliz em estar aqui com vocês. Eu queria perguntar ao candidato, como alguém formado em marketing, falando já sobre a sua trajetória, que toda eleição é feita de divulgação de feitos, divulgação da pessoa, do caráter do candidato. O que o senhor considera um elemento essencial no marketing de uma campanha eleitoral? A sinceridade, a franqueza, compromissos coerentes com o eleitor, nada de fazer pirotecnia, promessas estapafúrdias, não é nossa linha, né? Eu me formei em marketing porque era algo complementar na minha profissão. Eu trabalhei com rádio a vida inteira, depois com jornalismo, conquistei o DRT de jornalistas para poder atuar na profissão, tenho o DRT de todas as profissões que eu atuo, jornalista, apresentador, locutor, e eu busquei o curso de marketing para poder acentuar a minha profissão. Não foi especificamente pensando na política, eu nem era político quando eu fiz minha faculdade de marketing. Mas a principal mensagem que eu deixo para a sociedade, Guilherme, e telespectadores aqui da TV Brasil Central, é isso. Acho que o que a sociedade mais espera hoje de um político é caráter, sinceridade e compromisso realmente com aquilo que pode ser feito, né? A famosa coerência. Muito bem, o senhor com certeza, concorrendo aí à candidatura de prefeito de Goiânia, está analisando a nossa cidade desde sempre, é um político, não é a primeira vez que está aí na vida política. Queria saber como o senhor analisa a gestão de Iris Rezende até aqui. Uma gestão mais marqueteira do que tudo em relação à qualidade de vida das pessoas, em relação à eficiência da gestão. Eu não desmereço a história do atual prefeito. Ele é um personagem importante da nossa política, não é à toa que foi até ministro da Justiça, é uma pessoa que merece nosso respeito pelo seu legado, pela sua história política. Agora, essa gestão especificamente, ela foi muito frágil e medíocre em relação à efetividade. Por exemplo, nós temos hoje centenas de obras trabalhando na cidade, paradas, viadutos, obras de infraestrutura, o próprio BRT, UPAs, postos de saúde que a prefeitura começou a reformar 3 anos atrás, não conseguiu entregar para a sociedade ainda. Enfim, são várias obras que configuram realmente um fracasso dessa gestão. Além disso, o viés social também, que é muito grave. Nós atravessamos a pandemia, estamos atravessando a pandemia e agora saindo da pandemia, espero em Deus, e também no pós-pandemia nós não temos segurança em relação à gestão pública municipal do que a prefeitura vai preparar para poder atender as pessoas de agora para frente, haja vista que nós temos 100 mil pessoas desempregadas e na informalidade aqui em Goiânia. Muito bem, à medida que o senhor coloca a sua opinião, o eleitor pode se identificar com o seu posicionamento e o senhor for um grande crítico da mobilidade urbana aqui na cidade de Goiânia. Então, quais são as suas propostas, caso eleito prefeito, para que essa mobilidade ganhe aí o resultado que o senhor espera? Uma medida dura, infelizmente, não tem como. As empresas de ônibus de Goiânia hoje, elas já provaram que elas são ineficientes no serviço, o serviço é de péssima qualidade, falta pontualidade, falta conforto, os terminais estão sucateados. É muito grave a leitura que eu faço hoje do nosso transporte público. É muito grave, então não temos hoje como mais passar maquiagem ou... Eu estava acompanhando a entrevista de alguns candidatos a prefeito recentemente, até mesmo nos seus programas de televisão, dizendo que vão sentar, que vão conversar. Não é tempo mais de sentar. Essas tratativas de conversa, de reuniões, de acordo, já foram feitas no passado. Então o que é que eu defendo? Uma medida dura e drástica, que é o rompimento contratual com as empresas, um aditivo contratual agora, já na sequência, para que outras empresas possam atuar no transporte coletivo de Goiânia, no mínimo 3 novas empresas, obrigatoriamente de fora também, para poderem atuar aqui. A entrada do transporte complementar, e isso nós poderemos utilizar aí do melhor modelo, ou as vans e micro-ônibus, ou as vans de turismo, ou escolares, ou os micro-ônibus. E a prefeitura tem que ser usada também, tem que assumir a responsabilidade, Guilherme, porque hoje todo o controle do sistema de transporte público de Goiânia, diferentemente do que acontece lá fora, em outros estados, todo o controle está nas mãos das empresas. Os empresários de ônibus aqui de Goiânia, eles detêm o monopólio de todo o sistema. Um exemplo, a bilhetagem. O que é a bilhetagem, Alisson? É o controle operacional diário. Quanto uma linha fatura? Por exemplo, a linha 020. Quanto que ela fatura diariamente? A Prefeitura de Goiânia não sabe,
não tem esse controle. O controle está 100% na mão das empresas. Uma outra coisa que é uma aberração. Um ônibus a mais. Se nós quisermos aqui deliberarmos em sociedade que nós queremos um ônibus a mais para poder entrar na frota em Goiânia, a prefeitura não tem esse poder. Quem determina se vai colocar ou não esse ônibus são as empresas de ônibus. Esse contrato é um contrato maravilhoso apenas para as empresas. Então chegou a hora de um choque realmente e de uma ruptura em relação a esse contrato. Muito bem, ainda falando sobre isso, como o senhor analisa todas as decisões que foram feitas do transporte em Goiânia? Calamitosas, nada melhorou. O governo do estado está tendo problema em relação à Metrobus, né, não quer mais investir na Metrobus. Há pouco tempo atrás ela estava 100% negativada, agora melhorou, está um pouco superavitária. Houve agora o problema da pandemia, pegou um empréstimo de 17 milhões com o aval da Assembleia Legislativa. Mas, assim, nada que a Metrobus fez resolveu o problema do eixão, nada que o governo fez trouxe solução para o problema do transporte coletivo recentemente. Infelizmente, o governo do estado de Goiás não quer assumir a sua responsabilidade em relação ao transporte coletivo. A Prefeitura de Goiânia considera o nosso transporte um dos melhores do Brasil e a população refém disso tudo. Então, as decisões foram tomadas recentemente, todas, eu considero, de péssima qualidade e não melhoraram em nada. Realmente, agora é hora de um novo gestor assumir a Prefeitura de Goiânia, assumir a responsabilidade em relação ao transporte coletivo e provocar essas mudanças necessárias. O senhor foi presidente da CPI, que analisava as obras paradas em Goiânia, e a pergunta que eu tenho é, caso eleito, o senhor pretende entregar todas elas? As que estiverem ao meu alcance como prefeito entregar, e eu aí coloco como prioridade a questão social, os CMEs, as escolas municipais, os postos de saúde, sim. Eu tenho esse compromisso claro com a sociedade, até porque eu analisei muito bem, contrato por contrato, e eu percebi onde está o problema ali. O problema, duas origens. Primeiro, obras muito mal planejadas, com origens de pagamento distintas. E outro grande problema é a questão das empresas que conseguem essas licitações. São empresas viciadas, cheias de erro, de corrupção, que desde a década de 80 ganham licitação de obras aqui na capital, que eu configuro como um cartel de empreiteiras aqui de Goiânia, que precisa ser confrontado cada vez mais e impedido de assumir licitação. Atacando esses dois problemas, Guilherme, nós temos aí já um avanço muito grande. Eu quero sim entregar todas as obras paradas de Goiânia até o final da minha gestão, caso seja eleito prefeito de Goiânia, com exceção daquelas que estão embargadas, porque aí é um outro caminho, né? Tem obras embargadas que ficam nesse estágio aí durante décadas. Alisson Lima, eu sei que é uma pergunta um tanto incomum, mas eu acho que traz muito à tona o que nós precisamos para Goiânia. O senhor consegue reconhecer algo positivo das gestões passadas? Da atual gestão, muito pouco positivo. Talvez a única coisa positiva da atual gestão do prefeito Íris, mas precisamos chegar lá para poder entender e ter uma dimensão exata, é a questão do saldo positivo nas contas. Né, que, segundo ele, a prefeitura vai ser entregue sem nenhuma dívida para o próximo gestor. Precisamos conferir se isso realmente é verdade. A do prefeito falecido Paulo Garcia, um projeto maravilhoso para Goiânia que eu defendo, que é o BRT. Né? Se o BRT tivesse sido entregue para a população, moderno, eficiente, climatizado, com plataformas e estações dinâmicas, né? Com semáforo inteligente, para o ônibus não parar no semáforo, que é algo que nós queremos implementar aqui em Goiânia, no BRT, ao assumirmos a prefeitura, sem dúvida nós teríamos aí uma cidade melhor. Então, eu ressalto, então, esse legado positivo do ex-prefeito Paulo Garcia, infelizmente falecido, e o único legado que eu vejo do Íris positivo é esse aí das contas em dia. Precisamos chegar lá para ver. E, sem dúvida, dia 1º de janeiro estarei lá como prefeito de Goiânia para poder verificar nos detalhes se realmente o prefeito está falando a verdade. Muito bem, não é de hoje que o eleitor, tanto goiano como goianiense, analisa toda a atuação de Alisson Lima, e a minha pergunta é muito clara. De tudo que foi feito pela sua gestão em outros cargos, como vereador, deputado, o que o senhor analisa que te torna capaz para assumir a prefeitura? Coisas que foram feitas. Primeiro ponto, eu me considero, e tem aí tudo muito às claras para a sociedade, através das reportagens da imprensa, das leis que eu defendo, das minhas votações. Acho muito importante isso, a sociedade conhecer um parlamentar pelas votações dele no parlamento lá. Por exemplo, aumento de imposto. É justo se falar de aumento de imposto no Brasil hoje, nessa calamidade que estamos vivendo nas últimas décadas? É injusto. E eu vejo ainda parlamentares votando a favor de aumento de imposto para poder ficar do lado do gestor, a famosa base política. Eu sou contra. Então, nas votações, as pessoas sempre perceberam o meu perfil. Um outro fator, a independência que eu caminho. Eu sou independente politicamente falando. Eu não pertenço a nenhum grupo de poder, não tenho nada contra quem pertence. Tem muitos parlamentares que representam segmentos.
Um é do segmento da bancada da indústria, o outro é do segmento da bancada ruralista, o outro representa o segmento religioso. Eu não tenho nada contra quem defende os seus segmentos. Agora, eu optei em caminhar independente, Guilherme, porque eu era um jornalista, um âncora, alguém que tem essa vertente de cobrança do social. Eu não vi que eu combinava ali de ficar na base do governador ou do prefeito de Goiânia quando fui vereador. Então, nesse mandato meu curto de vereador de 2 anos e agora um mandato de 1 ano e meio como deputado estadual, o que prevaleceu foi a minha independência e esse lado combativo. Muito bem, eu vou aproveitar para entrar em outro assunto. O senhor defende a criação de unidades de saúde móveis. Como seria essa implantação e como seria a melhoria por causa delas? Um impacto muito interessante e é muito barato. O programa Saúde Móvel é copiado em alguns modelos que já estão implementados no Brasil, né, no interior do Espírito Santo, na própria Vitória do Espírito Santo, Campinas, São Paulo, cidades do ABC, Balneário Camboriú, Santa Catarina, tem esses ônibus chamados Saúde Móvel. É um posto de saúde itinerante. Esse posto de saúde ele vai até o bairro da pessoa de segunda a sábado com 4 especialidades: o clínico geral, o pediatra, o geriatra para atender o idoso e também o ginecologista. 4 especialidades, de segunda a sábado. Porque o grande problema que nós temos hoje são os postos e UPAs que estão superlotados. E as pessoas agora no pós-pandemia terão um problema muito sério, Guilherme. As pessoas vão ficar um pouco reticentes em relação a precisar de um posto de saúde. Não sei se você concorda comigo, mas principalmente mães em relação a filhos recém-nascidos e os idosos também. O que eu vou fazer no posto de saúde? Pisar lá para quê? E o posto de saúde não, ele vai estar ali perto da casa das pessoas, com álcool gel, com fator higienização, com monitoramento da Guarda Civil Metropolitana. Então é um programa maravilhoso, é uma aposta barata, porque com 10 ou 15 milhões de reais você faz esse programa efetivo, com 10 ônibus operando em Goiânia. É o preço de uma UPA, de uma unidade de pronto atendimento. Então nós vamos matar realmente aí 2 coelhos com uma cajadada só, criando saúde móvel na capital a partir de janeiro, fornecendo saúde de qualidade para as pessoas onde elas moram, para que elas não precisem ficar preocupadas realmente em se deslocar para um posto de saúde emergencial, a não ser que seja uma coisa mais grave mesmo. E ainda falando sobre saúde, o senhor acredita que a saúde de Goiânia está no consultório, sendo administrada ou na UTI? Está para lá de grave, né? Já passou da UTI, já está realmente com o pé na cova. A nossa saúde ela está andando para trás, anacrônica, porque ela é focada também nessa questão patrimonial, obras, processual e tudo mais, e esqueceu o humano. Um exemplo, acabei de falar, o posto de saúde do Jardim América, a prefeitura está demorando 3 anos para poder entregar esse posto de saúde. Telespectadores, 3 anos para reformar um posto de saúde. O CAIS Cândido de Moraes, na região noroeste, quando eu cheguei para Goiânia e comecei a trabalhar na televisão como repórter, eu fiz uma reportagem lá no final de 2010, caótico, decadente, caindo aos pedaços. A prefeitura demorou 10 anos para poder colocar esse CAIS no calendário de reforma do município. Olha só como a situação, infelizmente, está muito grave na nossa saúde pública. Muito bem, eu vou finalizar perguntando que a Comurg ficou conhecida como um celeiro de escândalos e, se eleito, como o senhor vai fazer para moralizar a companhia? Comurg é uma verdadeira caixa preta, né? O que falta na Comurg é transparência realmente. As pessoas que acessam a internet, que tentam aí entrar em caminhos de investigação através das plataformas, se tentar pegar informação aí, por exemplo, em relação à Comurg no portal da transparência da prefeitura, não vai encontrar absolutamente nada. Você consegue encontrar poucas informações ali no perfil da CEINFRA, mas muito pouco. Falta transparência. Então, primeira coisa, é um pente fino, é uma auditoria nas contas e no operacional da Comurg para saber o que pode ser feito ali. Último caso, a prefeitura tem que tomar uma medida radical em relação à Comurg, que é fazer com que a massa trabalhadora seja preservada, né? Todo o patrimônio trabalhador seja preservado, o operacional, as pessoas que estão na rua, na limpeza e tudo mais, e os demais funcionários, né, diretoria, administração, entrar num programa ou de demissão voluntária, enfim, ou entrar em algum tipo de encaminhamento para outra repartição. O que não dá é para a prefeitura continuar sendo essa massa falida de 25 a 30 milhões de reais por mês para você manter a Comurg, e a Comurg continua, infelizmente, ineficaz. Muito bem. Nós vamos entrar no último minuto. O senhor tem esse tempo para fazer as considerações finais para os eleitores que nos acompanham e colocar aqui à disposição a sua candidatura. Eu queria agradecer, só tenho a agradecer aos internautas que acompanham agora a televisão,
ao telespectador em casa, às famílias aqui de Goiânia, a quem é do interior, mas tem familiar aqui na capital, pela oportunidade de estar aqui hoje me apresentando para a sociedade como candidato a prefeito de Goiânia. Cheguei aqui há 12 anos como âncora de televisão, contratado por uma grande emissora, e hoje estou aqui na condição de candidato a prefeito e muito feliz com essa oportunidade. Estamos, sim, crescendo nas pesquisas, estamos, sim, incomodando os poderosos, porque nós temos uma mensagem diferente, uma mensagem consciente e com muita coerência para poder administrar a nossa capital nos próximos 4 anos. Peço o voto de vocês com muita tranquilidade, sou ficha limpa, pode pesquisar minha ficha, não tem nenhuma mancha. Se você me der a oportunidade de administrar Goiânia nos próximos 4 anos, e uma coisa eu tenho certeza, eu vou entrar e vou sair e não vou envergonhar a sociedade. Muito obrigado, gente. Muito bem, o senhor ainda tem 15 segundos, o senhor quer falar mais algo para o eleitor? Eu quero falar 10 vezes 77, que é o nosso número, para você poder decorar 10 vezes aí, guarda o 77, divulga o 77. É uma onda nova, é uma onda do bem. Eu não tenho inimizade com ninguém, não sou inimigo de ninguém, mas acredito muito mais no nosso projeto. Muito obrigado ao candidato à Prefeitura de Goiânia, Alisson Lima, pela solidariedade. O senhor pretende comparecer ao debate da TBC? Fica até o final. Muito obrigado, querido.